você tá travado. Eu sei, tu chegou até esse vídeo aqui porque tu tá travado. Pois é, tu sempre tá pensando que quer progredir, que quer sair da pobreza, que quer prosperar, que quer adquirir, que quer evoluir na vida, mas parece que tá sempre naquele mesmo ciclo interminável, vai e volta da escassez. Você tenta ir e acaba voltando porque era antes. Então eu vou te contar o segredo que ninguém te conta, como que tu faz para destravar agora. Hoje eu vou te mostrar em passos simples, rápidos e práticos, ridículos até eu acho, muito fáceis, para conseguir destravar agora. Mas antes de trazer os passos práticos e rápidos para a gente destravar, né? Destravar agora, deixa eu te dar um contexto de como funciona isso. Eu não trabalho com achismos, né? Hoje você vê muitas histórias aí de como manifestar, de como criar, de como enriquecer, né? Mas eu sou a mulher dos processos, eu adoro processos, adoro como que as coisas funcionam. Quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu sempre já tenho esquematizado na minha cabeça como que se faz as coisas para chegar até lá. Eu consigo visualizar e montar esse processo visualmente na minha cabeça. Então, para fundamentar isso que eu estou te dizendo de destravar, eu venho te trazer aqui conceitos de Neville Goddard. E ele fala assim: você se torna aquilo que você assume ser. Ou seja, é a tua identidade que traz o teu futuro. É aquilo que tu é, que tu acredita que tu é, né? A realidade nada mais é do que o que a gente acredita que ela é. E no mesmo contexto, Bob Proctor, vocês já ouviram falar de Bob Proctor? Bob Proctor fala sobre o nosso paradigma mental. O nosso paradigma é o que comanda o nosso corpo, que é o que comanda o que a gente é. O nosso corpo age baseado no nosso paradigma, nossa configuração mental, que é o que manda na nossa mente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem para demonstrar um pouquinho melhor, tá? Esse aqui, vocês conhecem aqui? Bob Proctor, tá? Aqui eu trouxe uma imagem do vídeo dele, onde ele fala sobre os paradigmas. As explicações dele sobre paradigmas são as seguintes. Aqui nós temos a nossa mente consciente, isso aqui é um bonequinho como se fosse um ser humano, né? Então aqui é a nossa mente consciente. Essa nossa mente consciente, essa parte aqui de cima, é a parte onde a gente aceita ou não aceita as coisas, é a nossa mente crítica, onde a gente analisa o que a gente acredita e o que a gente não acredita, baseado em vários fatores que influenciam a nossa vida. Cada coisa que acontece, você que julga, no caso, né? Tu que diz se é bom ou se é ruim um acontecimento. Né? O acontecimento em si, ele é neutro, ele não é nada. Quem dá significado para a coisa que acontece somos nós. A mesma coisa que acontece para um pode ser bom e para outro pode ser ruim, o mesmo fato, certo? Aqui, essa parte de baixo aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês aqui. Ó, aqui, essa parte de baixo aqui, no caso é a nossa mente subconsciente, o que ele chama de mente emocional. A nossa mente emocional é onde a gente gravou os acontecimentos e eles viraram crenças, viraram realidade na nossa vida e eles passaram da mente consciente, onde a gente está sempre pensando, para uma programação automática, que é uma programação que tem no nosso subconsciente. E esse subconsciente é o que manda na nossa vida. Então, se tu teve acontecimentos na tua vida que marcaram e que foram ruins, por exemplo, o teu corpo pode ter gravado isso com alguma intenção positiva de algum sentimento e estar sempre repetindo esse mesmo acontecimento do passado na tua vida presente. Como, por exemplo, compulsão por compras. Quando tu compra, tu entra numa loja, por exemplo, vê uma promoção ou vê alguma coisa, tu não consegue te controlar e vai lá e compra. Quando tu vai lá e compra, mesmo sabendo, tua mente irracional, raciocinando, dizendo, eu não posso comprar mais porque o meu orçamento já está estourado, tu vai lá e compra. Cada vez que tu compra, tu se sente bem, porque o corpo libera, a partir da tua emoção, libera substâncias químicas dentro do teu corpo, né, hormônios e outras substâncias que geram uma sensação que o teu corpo gravou e que quer repetir. Então, no teu subconsciente, é tudo que está repetindo é o que está travando a tua vida. Se tem coisas que estão acontecendo
que tu não quer que aconteça mais e tu não consegue destravar, é porque já está no teu subconsciente, já está gravado lá. Deixa eu trazer aqui um complemento disto, que foi o que mais me convenceu sobre como sair desse ciclo interminável. Esse livro aqui, ó, ele tá ao contrário, né? É Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Como eu sou uma pessoa que eu sou muito convencida pelas coisas que são lógicas, então eu procurei lógica nas coisas de materialização, de como ter uma mentalidade próspera para conseguir as coisas, né? Esse livro, ele tem todo um embasamento da neurociência, né? Ele aplica neurociência e também ele embasa todas as coisas com um enfoque científico, né? Então, o livro dele, se você for ler o livro dele, no final do livro tem as notas de referência de cada pesquisa que ele fez, de cada estudo do ano, da onde que ele tirou as informações, para não dizer que é um achismo, né? Então, cada capítulo que ele fala sobre alguma coisa tem a nota no final dizendo da onde que ele tirou, qual foi o estudo científico que fez isso, como que comprovou isso aí, né? Então, o que que ele fala? Aqui é um triângulo onde a gente fala sobre ir além da mente analítica, ir além da mente pensante, né? Então, o Dr. Joe Dispenza, ele alia várias coisas. O Dr. Joe Dispenza, ele faz estudos científicos onde ele pega pessoas e leva para os experimentos dele. São experimentos com retiros, com meditação, cursos intensivos, onde a pessoa vai lá e pratica, né, o que ele defende, e ele faz medições cerebrais. Ele usa aqueles aparelhos que medem a atividade cerebral das pessoas. Ele tem um aparelho que faz a medição do nível de energia do lugar. Então ele tem todo uma estrutura para fazer essas medições para comprovação científica. E o que acontece? O nosso cérebro ele tem várias ondas cerebrais, né? Que são os níveis de pensamento que a gente tem. Quando a gente tem um pensamento, quando ele está a gente está trabalhando, está nativa, está raciocinando, está com aquela mente consciente, a gente está no nível beta, que é esse primeiro nível aqui, tá? Que é apenas 5% do que a gente pensa, tá? 5%, esse nível beta. Nesse nível beta, a gente faz as coisas do dia a dia, é onde o nosso cérebro está pensando, tá? Ele está na ativa, né? No estresse, na ansiedade do dia a dia, a gente está com aquela energia do cérebro funcionando. É a nossa mente consciente, tá? Então, quando tu tá estressado, ansioso, trabalhando, fazendo as coisas no automático, tu tá em beta, certo? Quando tu vai para alfa, que é essa outra faixa aqui, alfa, tá? É a nossa mente analítica, tá? Essa parte onde a gente tá aqui na mente consciente é 5% apenas da nossa cabeça, tá? E aqui embaixo nós temos a nossa mente analítica, que é quando nossos pensamentos estão em alfa. Em alfa, a gente quando, por exemplo, tu tá num flow, alguma coisa que tu faz no fluxo, assim. Por exemplo, eu gosto muito de cuidar do meu pátio, por exemplo. Quando a gente se mudou, os pastos cresciam e tal, e eu gostava de arrancar o pasto com a mão mesmo, aquela erva daninha que fica no meio das plantas, né? Então, eu pegava, botava um fone, colocava, ia assistir, ouvir um vídeo do YouTube, alguma coisa, né, que fosse me fazer pensar, enquanto eu fazia outra coisa. E nesse pensamento, onde a gente tá fluindo, não tá estressado, não tá, né, eletrizante, na hora eletrizante de pensamento, a gente tá em alfa, a gente tá na mente analítica, onde a gente tá analisando, isso aí é legal pra mim. Isso aí, olha, isso que falou é ok. Não, isso tá de acordo com as minhas crenças, com os meus valores, né? Tem toda uma análise, por isso analítica, é a nossa mente crítica, tá? Onde a gente tá em alfa, certo? Depois de alfa, a gente entra em teta. E aí a gente começa a entrar aqui na mente subconsciente. Em teta é aquele momento onde tu tá acordando, por exemplo, tá? Ou indo dormir. É aquela fase onde o cérebro tá recém querendo dar aquela acordada, assim, tu não sabe bem o que tá acontecendo. Ou quando tu tá quase dormindo, que tá quase pescando, assim, que não tá mais querendo raciocinar muita coisa, tomar decisão nem nada.
Esse momento é teta. E em teta é onde o nosso cérebro se abre. E a gente consegue colocar coisas lá ou não. Que na hora que a gente dorme ou na hora que a gente acorda é a hora que o corpo dá aquela checada assim, ok, do meu dia hoje, o que aconteceu, né? Isso vale, isso não vale, isso vale, isso não vale, vai pra dentro, não vai pra dentro do nosso subconsciente. É nessa hora, nesse pensamento nível teta. E aí, quando as coisas a gente absorve como ok, é isso que eu acho que vale, essa foi um acontecimento que, é isso que é verdade, é a minha crença que vai para o subconsciente, ela vai para esse nível aqui, delta, onde está nossos programas e hábitos. É aqui que está a tua trava. É aqui que tu tem que mudar. Porque é isso que está te levando sempre para o mesmo caminho. É aqui que o teu corpo começa a se repetir. É aquilo que tu absorveu nesse nível aqui de analítico e a mente subconsciente em teta, beta, alfa, teta, e tu filtrou e colocou lá pro teu subconsciente. Então, como que tu vai fazer para descobrir o que é essas coisas que te fazem sempre repetir a mesma coisa? O que é o teu ciclo que está sempre fazendo essa mesma programação e que não te destrava? São os teus programas e os teus hábitos. Muitas vezes a gente não está acostumado a se analisar, a se observar, e isso está sempre no automático. É aquela coisa como dirigir o carro. Depois que tu aprendeu a dirigir, muitas vezes tu sai de casa de carro, tá dirigindo, e quando tu chegou no outro lugar, tu nem sabe o que tu fez no meio do caminho. Tu tava pensando um milhão de outras coisas, e a tua programação de dirigir, que já tá lá no delta, lá no automático, só foi. E é assim que acontece pro resto das coisas da nossa vida. As coisas vão indo no automático. E essa programação que está lá embaixo é que a gente precisa mudar. E quais os primeiros passos para a gente conseguir mudar isso? É começando a mudar o nosso automático. Sabe o que você faz no primeiro momento que tu acorda? Já parou para pensar qual é o teu primeiro pensamento que vem na tua mente assim que tu acorda? Qual é o lado da cama que tu dorme? Tu dorme virada para o lado esquerdo, lado direito? Quando tu acorda, tu faz o quê? Tu vai pro banheiro, tu vai escovar o dente, tu vai tomar um banho, depois tu vai tomar café, depois vai... Quais os movimentos que tu tem de rotina todos os dias? O teu primeiro pensamento do dia é: o que eu tenho para resolver hoje? Quais os problemas que eu vou ter que resolver hoje? Hoje eu tenho aquela reunião do meu chefe, eu vou ter que ver meu chefe hoje de novo. Ou às vezes tu nem pensa, às vezes tu só acorda, pega, vira pro lado, pega o celular da cabeceira da cama e já começa. E isso é só um exemplo do início da manhã. Amanhã tu acorda, levanta de frente, vira de lado, bota o pé do lado da cama. Estica, espreguiça, não espreguiça, levanta, vai pro banheiro, vai escova o dente, pega com a escova sempre com o mesmo lado, com a mesma mão, sempre faz a mesma coisa, o mesmo movimento, primeiro para trás, primeiro para frente, depois em cima, depois embaixo, gospe, lava o rosto, enfim, que o teu corpo tá mandando no teu dia. Ele já faz automático, não é mais a tua mente, não é mais um raciocínio, é uma coisa automática. Então, o corpo já assimilou isso e ele repete essa mesma programação. Então, o teu corpo tá mandando, não é a tua mente, é o teu corpo. Então, ele já aprendeu a fazer isso e vai fazer isso todos os dias. Então, para quebrar isso, primeira coisa é tu mudar os teus pequenos hábitos diários. Se tu começa a escovar o dente com essa mão, começa a escovar com essa. Se tu acorda e te espreguiça, espreguiça de outro jeito. Se tu, uma coisa muito boa de fazer é acordar e abrir os olhos e pensar uma coisa boa. Agradeça pelo seu dia. Em outra aula eu vou falar sobre os níveis de energia que a gente deveria acessar, né, para conseguir alinhar esse futuro que a gente quer, destravar esse futuro, né? Mas isso é um conteúdo para outra aula, porque é um conteúdo mais extenso também. Conseguir fazer isso
é no início da manhã tu pensar sobre os teus pensamentos bons. Agradecer. A primeira coisa que eu faço hoje em dia, depois que eu consegui entender todo esse processo, é abrir o olho e agradecer por ter acordado. A gente não sabe se vai acordar todos os dias, não é? Até algumas pessoas quando falam isso eu fico meio assustada. Porque eu não tenho muito medo da morte, né? Então, eu não tenho muito medo, é bom, né? Eu não tenho medo da morte, no caso. Se eu tiver que ir hoje, eu fui hoje, pronto, né? Acordar todos os dias é um privilégio. Poder conviver com meus filhos todos os dias é um privilégio. Colocar sentido bom nas coisas, né? Então o teu corpo sai daquela lógica do sempre fiz assim, sempre vai ser assim e sempre vai ser esse resultado. Tu quebra esse ciclo, tá? Se tu usa despertador do celular, troca a musiquinha do despertador. Se tu senta na tua sala sempre no mesmo lugar do sofá, troca o lugar do sofá. Isso, que sinal que isso passa pro teu cérebro? Ele diz o seguinte: nós não estamos mais na programação antiga, está acontecendo alguma coisa. E aí ele sai das reações automáticas. Então, em resumo, o que te prende nessa vida de escassez, que está travando a sua mente, são os seus programas automáticos. Vamos destravar agora? E aí você pode complementar fazendo algumas pequenas escolhas conscientes, como por exemplo, arrumar alguma coisa da sua casa, ou do escritório, ou do seu trabalho. Organizar alguma coisa, coloca no teu pensamento, na tua programação que tu estás organizando, tá colocando em sequência, tá colocando em movimento organizado. Quando a gente está organizado, as coisas parece que vão seguir um fluxo certinho. Se tu está sempre com a tua vida bagunçada, o teu futuro vai ser uma bagunça, não vai ter como ter uma sequência lógica para as coisas acontecerem. Faça uma escolha de uma frase que indique prosperidade para você. Para te conseguir ter uma nova identidade que gere futuro, que destrave a tua vida financeira, eu sou a pessoa que sempre prospera. Inconscientemente, antes de eu saber de todo esse embasamento literário, né, sobre isso, eu sempre tinha uma frase comigo que eu acho que é uma das coisas que sempre me ajudou a seguir, é que meu pai uma vez me falou uma coisa que me guardou muito, é que eu vinha contar uma coisa para ele, dizendo, pai, olha só, eu tentei isso aqui e tal, eu fui fazer uma prova, eu fui fazer uma entrevista, alguma coisa assim, e eu fiz, mas eu acho que não deu certo. E ele assim, mas se tu tá dizendo que não deu certo é porque já deu, porque tudo sempre dá certo pra ti. E é que ele tudo dá sempre certo pra ti, gravou pra mim de uma forma, isso faz muitos anos atrás, mas aquilo gravou pra mim de uma forma que sempre eu me repito quando eu começo a me duvidar de alguma coisa e eu digo, mas no final sempre dá certo pra mim. E essa é a minha frase, no final tudo sempre dá certo pra mim. Aí isso me acalma, porque às vezes eu fico num desespero, eu fico naquela coisa assim, como é que eu vou resolver isso? Porque não tem como resolver, porque eu fico projetando futuros onde as coisas não vão dar certo, né? E essa frase é o que me traz de volta pro presente, está sempre no presente. O futuro eu tô só imaginando coisas que pode ser que nem aconteçam, né? E eu sempre trago essa frase comigo. Nesse momento eu quero saber de ti aí, o que tu tá achando disso aqui? Isso aqui pra ti é interessante? Tu conseguiu entender esses níveis de consciência aqui que eu trouxe para vocês aqui do Dr. Joe Dispenza? Isso daqui para mim foi uma das coisas que corroborou no caso. Não é achismo, não é vai cair do céu, eu vou pensar e vou cair do céu, a lei da atração, que é só eu querer e tudo vai acontecer. Não é assim que acontece, as coisas têm que ter esse processo, né? Eu sou a mulher do processo. É assim que acontece, né? A gente tem que ter formas práticas de fazer as coisas acontecerem. Se alguém não te ensina, né? Então, na escola ninguém te ensina, talvez teus pais não tenham conseguido te ensinar, não tenham conseguido passar alguma coisa sobre isso, ou também nem saibam como é que isso funciona.
talvez tu tenha nascido nessa realidade onde as coisas eram difíceis, onde as coisas nunca deu. Eu, na minha vida, passei muita vontade. Minha história de família, no caso, era sempre um quase foi, mas não foi, quase foi, mas não foi. E se muitas vezes eu não conseguia eu me analisar sozinha fazendo isso, né? Então, por isso que eu fui buscar muita informação. Eu tenho uma formação grande sobre finanças, no caso, mas isso foi só um dos fatores que me ajudou, né, a eu progredir financeiramente. Mas quando eu percebi, atendendo pessoas, que na verdade o que faz a pessoa ir para frente ou não faz, é a mentalidade dela, é a programação dela, eu fui atrás de entender como é que se faz reprogramação mental. E existe toda uma sequência, né? Isso aqui é só uma pincelada do que a gente precisa fazer para sair, né, dessa escassez, dessa falta de prosperidade, de todas essas coisas que nos incomodam. Porque o mundo, sim, é cheio de coisas para a gente viver, é a abundância infinita, e aí tu fica te perguntando assim, por que todo mundo consegue e eu não? Ou porque só a nata da nata que consegue acessar o dinheiro, todas as oportunidades e eu não? E fica perguntando várias coisas, né? Eu fui atrás disso para fazer essa reprogramação e conseguir entender. E a partir do momento que eu consegui entender isso aí, implementei esse processo de reprogramação, a mentoria financeira, né, que eu alio a parte de conhecimento de finanças junto com a reprogramação mental. Que consiga, né, ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque é isso que me move, na verdade. O ajudar o outro é ajudar a mim mesma, o ajudar o outro é ajudar o máximo possível de pessoas a viverem melhor com o dinheiro, que é isso que eu entendo de propósito para mim, porque até então eu tenho 20 anos de carreira financeira e não tinha entendido até pouco tempo atrás o que isso teria. Achei que era só um envolvimento de eu comigo mesma, mas na verdade agora eu entendo que eu consigo ajudar outras pessoas com o pouco que eu sei. No meu início de evolução, porque eu também estou em evolução em relação a várias coisas, né? E quando eu coloco isso para fora, quando eu venho trazer isso aqui para vocês, é porque tem alguém precisando ouvir isso, tem alguém que conectou com isso que eu estou falando, que está nesse momento que precisa dessa reprogramação, que precisa destravar agora. Vou deixar aqui embaixo os links do meu Instagram, né? Se tu quiser falar comigo pra gente verificar, fazer uma análise de diagnóstico para ver em que fase que você está, se está conseguindo já se identificar quais são as suas programações automáticas que estão te impedindo. Se não, aí tu pode vir para um acompanhamento comigo ou qualquer outro processo que a gente possa implementar para conseguir te ajudar a sair dessa escassez, dessa falta de prosperidade na tua vida. Vamos lá. O que tu acha da gente destravar essa tua mente agora? Eu vou te contar o segredo. O segredo. Deixa eu te contar um segredo. Nada de mal nos alcança. Tá, bobagem, vamos lá.